Estou preparado. Deixa eu só. Foi? Boa tarde, povo de Esteio, Canoas, Porto Alegre, região metropolitana e todas as cidades ao redor, né? Porque são várias cidades e se eu disser o nome de uma por uma, a gente vai ficar até às 6 horas da tarde. Começou, né? Está no ar mais um Em Busca da Cultura, né? Programa que traz cultura e cobertura da parte cultural da região, né? E hoje o programa vai ser meio diferente, porque agora eu vou unir dois programas que eu estou apresentando, que é o Voz do Povo e o Em Busca da Cultura, e vão se tornar apenas um, né? Que é bacana poder misturar, né, tudo. Hoje estou novamente com o meu convidado de sempre aqui, o Casper, mais conhecido como Gasparzinho, fantasminha camarada, né? Então, eu pedi que você fique... Pode falar hoje à vontade, né? Que, como sempre, os convidados de esteio nunca comparecem, né? Hoje a pauta do programa será 60 anos de Cazuza, 50 anos sem Martin Luther King, e como eu falei que o programa vai ser um pouco diferente, vai ter outros assuntos diferentes da cultura, hoje eu vou abordar aqui Brasil, divisão política, esquerda versus direita. Eu vou dar uma opinião pessoal, né? Tenho certeza que eu vou causar um pouco de polêmica, né, em abordar esse assunto, porque no momento que a gente aborda política nos assuntos em gerais, acaba tendo um pouco de inimizade e um pouco de admiração, né? Então, né, uma outra coisa que eu vou abordar aqui em relação à cultura, né, músicas românticas têm espaço hoje em dia? É uma pergunta que eu ontem à noite estava escutando umas músicas dos anos 60, 70 brasileiras, e fiquei pensando, pô, será que hoje em dia essas músicas iam parecer cafonas, iam parecer piegas? Porque muitas vezes tu fala, eu te amo, lá, 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 lá. Essas músicas mais antigas, o pessoal hoje em dia não, pelo que eu vejo, né, o pessoal talvez assim gosta mais de ouvir vou te pegar, sei lá, tem aquela... Tem esses funks, assim, né? Tem aquela, vou te pagar, te passo a banana, te deito na cama. Não sei se é mais ou menos assim a música, né? Mas tem uma que é assim, né? Não sei, do modo do funk hoje em dia, não desmerecendo quem gosta de funk, longe disso. Eu acho legal o funk, né? Mas tem letras e letras, né? Outras duas pautas finais, né, para finalizar o programa, vão ser: artista não é profissão, né? Tenho visto muita gente postando no Facebook fotos de que profissão artista, né? E eu vou dar minha opinião, óbvio que defendendo a minha classe artística, né? Porque eu não vou falar mal, até porque eu faço parte, não tem pelo que eu falar mal, óbvio, né? E também tem a última, que é arte e política, que é uma questão assim que eu tenho visto muito em redes sociais. Pessoas de direita e de esquerda impondo goela abaixo meios políticos, né, ideologias políticas, e dizendo que tu tem que ser de tal determinado meio, porque tu é artista e tem que ser assim, assim, assim. E o pessoal que eu vou... E esse assunto não é direcionado somente à esquerda, e sim à direita também, né? Que isso aí também eu podia botar aqui na divisão política, mas eu vou abordar dois assuntos diferentes, né? Primeiramente, né, para iniciar o programa de hoje, eu vou ler alguns fatos históricos que aconteceram no dia 6 de abril, né, durante a história. Vou citar alguns aqui, né? Em 48 a.C., Júlio César derrota Cecílio Metelo Cipão. Cecílio Metelo Cipião e Catão, o jovem, na Batalha de Tapso. Em 1199, Ricardo Coração de Leão, conhecido como também Ricardo I da Inglaterra, morre de infecção após a remoção de uma flecha em seu ombro. Para quem não conhece o Ricardo Coração de Leão, ele é geralmente abordado nas histórias do Robin Hood, né? Então, todos os filmes do Robin Hood, creio que tem o Ricardo Coração de Leão. Tem aquele filme também de 1951 com Robert Taylor, chamado Ivanhoe, ou Ivanhoe, como preferem dizer, o Vingador do Rei, que tem o Ricardo Coração de Leão, né? Maomé, em 1453, Maomé II, né, o Conquistador, começa o cerco de Constantinopla, atual Istambul, que cai no dia 29 de maio. E é bacana, eu até citei aqui, abordei aqui, botei na pauta, né, falar de Constantinopla, porque muita gente não sabe que em Istambul
é a antiga Constantinopla, né? E é bacana de tu pegar e ver assim o quanto que alguns lugares no decorrer da história mudaram de nome, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e comentei com ele, né? Durante a história, vários países, várias nações, vamos dizer assim, mudaram de nome. Por exemplo, a Alemanha era a Germânia, né? A Inglaterra era a Bretanha, né? Na época da Roma Antiga, né? A própria Itália, na verdade, era a Roma, né? E, na verdade, Itália era aquela região, né? Entre outros lugares, né? Mesopotâmia era uma coisa hoje em dia, se não me engano é o Iraque, né? E é bacana a gente pegar assim, ver assim, no decorrer da história assim, o quanto que as coisas mudaram, né? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a cidade de Tarso. Botei no Facebook para ver, Facebook não, desculpa, no YouTube, vídeos aleatórios para ver assim, de lugares da antiguidade. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que essa cidade de Tarso, que é de onde nasceu, aliás, o apóstolo Paulo, ou São Paulo de Tarso, enfim, dependendo do segmento religioso ou filosófico, né, Paulo de Tarso, né, mais conhecido como Paulo de Tarso, a cidade, na verdade, na época dele era uma coisa e com o tempo foi mudando, ou seja, o que tinha naquela época está 6 metros abaixo da superfície atual, e é curioso de ver, né, o quanto que a história muda e tudo, né. E teve também aquele vulcão Vesúvio lá, que entrou em erupção lá e dizimou a cidade de Pompeia, né, então é bacana de tu ver o quanto que a história, né, muda. A Guerra da Sucessão, a Batalha de Sailors Creek. O exército da Virgínia do Norte e do general confederado Robert A. Lee luta e perde sua última grande batalha ao retirar de Richmond, Virgínia, durante a campanha de Appomattox, né? Em 1869, o celulóide é patenteado. É bacana o celulóide, para quem não sabe, é a matéria que se faz ali o cinema, né? Então é bacana. 1896, a abertura em Atenas dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Bacana isso aí, né? Hoje em dia as Olimpíadas não tem muito a ver com as Olimpíadas de antes de Cristo, né? Tem mais a ver com essa Olimpíada moderna, né? 1909, Robert Peary supostamente chega ao Polo Norte. 1917, Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. 1941, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista lança a Operação 25, a invasão do reino da Iugoslávia, e Operação Marita, invasão da Grécia. 1945, Segunda Guerra Mundial. Sarajevo é libertada das forças alemãs e croatas pelos partisans iugoslavos. 1947, Cultura. O primeiro Tony Award, prêmio em reconhecimento ao sucesso no teatro americano, é entregue numa cerimônia em Waldorf Astoria Hotel, em Nova York. Bacana, né? O Tony, para quem não sabe, é o maior prêmio do teatro mundial, né? Então, né? E aqui também tem alguns nascimentos, né? Hoje, por exemplo, nasceu... Deixa eu ver aqui uma pessoa bem conhecida do cotidiano. O Barry Levinson, que é um cineasta norte-americano, nasceu em 1942, hoje, por exemplo. Né? Deixa eu ver aqui, tem bastante... Eu sinto sim, figuras mais conhecidas, né? Deixa eu pegar aqui alguém bem conhecido. Deixa eu ver quem a gente tem aqui. Não tem muita gente conhecida que nasceu hoje, né? Tem o Barry Levinson, que eu falei. Mas também hoje, em compensação, morreram Igor Stravinsky, em 1971, que é um grande músico russo, né? José Bonifácio de Andrada e Silva, que é uma das grandes figuras da política brasileira de todos os tempos, né? Um estadista brasileiro, e morreu em 1838, né? Ranier, terceiro de Mônaco, nascido em 23, morreu em 2005. Mickey Rooney, um ator norte-americano que nasceu em 1920, faleceu em 2014, né? Mas vamos sair um pouco das datas comemorativas da história e vamos pular um pouco para uma das pautas do dia de hoje.
60 anos de Cazuza, né? O Cazuza é um dos grandes nomes da música brasileira e nasceu no dia 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, e faleceu em 7 de julho, desculpa, de 1990, né? Vítima da AIDS, que infelizmente é uma doença que até hoje não tem a cura, né? Gostaria de mandar um abraço para Josiane Caetano Sodré, para Girlane Oliveira de Moraes, e para Tayla Santos, que estão acompanhando o programa, né? Um abração para vocês, né? Falando do Cazuza, né? Fala um pouco sobre o Cazuza, assim, citar algumas obras conhecidas dele, né? Assim, para não tomar muito tempo, né? O Cazuza nasceu no dia 4 de abril de 1958, né? O pai dele era o João Araújo, que faleceu em 2013, e ele era o dono, vamos dizer assim, o presidente da Som Livre, né? E a mãe dele era uma costureira, vamos dizer assim, também, e também era cantora, né? Ela gravou, se não me engano, 2 discos, né? E o Cazuza, ele cresceu no berço esplêndido da música popular brasileira, como se diz as pessoas conheceram ele, né? Que ali na casa dele conviveram Elis Regina, os Novos Baianos, sabe, Moraes Moreira, enfim, todas essas pessoas, todos esses grandes nomes dos anos 60, né? Ali que surgiram nesse período ali. O Roberto Carlos, por exemplo, né, teve contato com o Cazuza ainda criança, né? Então é bacana de tu ver assim, a importância as influências do Cazuza, né? Que não era somente rock and roll. Ele sempre dizia que tinha Janis Joplin, o Jimi Hendrix, né? Mas também tinha que no Brasil tinha Luiz Melodia, Ângela Rorô, entre outros grandes nomes da música brasileira. Em 1981, 1982, na verdade em 1981, o Cazuza se juntou a um grupo de jovens que tinha um grupo chamado Barão Vermelho, que era uma banda de rock que estava começando na época. E ele tinha sido indicado pelo Léo Jaime, né? E o Léo Jaime não topou cantar na banda, mas indicou o Cazuza. O Cazuza foi lá, no ensaio do Barão Vermelho, lá e soltou a voz, né? E ele era bom em berrar, né? Então, ali chamou muita atenção do pessoal do Barão Vermelho e ele ficou na banda, né? Com o Barão Vermelho, o Cazuza lançou 3 discos, que foi Barão Vermelho 1, Barão Vermelho 2 e Maior Abandonado, né? Cujos grandes sucessos dessa época foram Billy Negão, Todo Amor que Houver Nessa Vida, Pro Dia Nascer Feliz, Maior Abandonado, Bete Balanço, Milagres, né? Entre outros grandes hits ali dessa época, né? Tem também Down em Mim, do primeiro álbum, né? Tem Vem Comigo, do segundo. E é bacana de tu ver assim, o quanto o Cazuza amadureceu musicalmente, né? E até sempre digo que o Barão Vermelho sem Cazuza perdeu muito, né? Mas também o Cazuza, fora do Barão Vermelho, cresceu e amadureceu muito, que depois ele lançou mais discos, né? Lançou em 85 o Exagerado, que tem talvez a música mais conhecida dele, que é o Exagerado. Tem Só as Mães São Felizes, que é uma música bem polêmica da época. Tem, que mais tem nesse álbum? Tem Codinome Beija-Flor, também, que é uma das músicas mais conhecidas dele, né? No ano seguinte ele lançou Só Se Fora 2, né? Que é um álbum mais romântico, mais, né? Que tem músicas ali como... como é que eu vou falar? Esqueci o nome da música. Solidão Que É Nada. Eita, esqueci o nome da música agora. Estava ouvindo ela ontem mesmo. Enfim, se me lembrar depois eu recordo. Eu aviso. Né? Depois ele lançou o Ideologia, depois lançou o Tempo Não Para, né? E por último lançou o Burguesia, né? Então a obra do Cazuza tem grandes músicas e a influência dele ainda hoje é imensa, né, para a música brasileira, né? Eu, por exemplo, eu acho muito legal as composições dele, as músicas dele, né? Infelizmente ele nos deixou em 1990 e ele era um cara muito contestador na época, né? Ele tocava na ferida o dedo na ferida, né? Ele compôs Brasil, Ideologia, O Tempo Não Para, que são 3 músicas emblemáticas da carreira dele, né? O Cazuza, entrando um pouco no quesito, como é que eu posso dizer, pessoal da vida dele, ele teve um caso com o Ney Matogrosso, por exemplo, né? Então ele namorou com o Ney Matogrosso uma época que foi uma grande influência e um grande parceiro profissional também dele, né? Então o Ney Matogrosso é uma grande figura da música brasileira, na minha opinião, é um gênio, né? Na minha opinião, é um cara que consegue casar teatro e música de uma maneira perfeita na música brasileira, né? Até hoje recentemente ele se apresentou em Porto Alegre, né? Então, o Cazuza teve como parceiros o Frejá, que é do Barão Vermelho ainda, né? Que anos depois lançaram, talvez o maior hit depois do Cazuza foi Puro Êxtase, né? Então,
O Cazuza mesmo compôs aquela música Malandragem, que anos depois a Cássia Eller gravou, que era para, se eu não me engano, era para Ângela Rorô gravar ainda nos anos 80, ela não gravou. Aí depois que Cazuza morreu, o Frejá deu para a Cássia Eller, que foi o maior clássico, o maior hit da carreira da Cássia Eller, né? Que também em 2001, né? O Cazuza tinha grandes referências, até hoje influencia bastante, né? O Cazuza contava que... aliás, o Renato Russo também conta essa história, que depois que o Cazuza viu o Renato Russo cantar Que País é Esse, ele ficou com uma inveja criativa, né? Vamos dizer assim, inveja boa no caso, e compôs Brasil. E a partir daí compôs Ideologia e outros clássicos, né? Então, 60 anos do Cazuza. A pergunta que eu faço para vocês que estão acompanhando o programa e que gostam do Cazuza, né? O que vocês acham que o Cazuza estaria fazendo hoje, né? Em questão musical, em questão artística, em questão política, que ele era muito engajado. Ele mesmo dizia que era socialista na época, né? Que ele dizia que o socialismo era a única maneira de um país subdesenvolvido como o Brasil dar certo, né? Vocês acham que ele admirava e apoiava muito o PT na época, né? Com toda essa lama caindo sobre o PT hoje, vocês acham que o Cazuza estaria apoiando o PT ainda? Vocês acham que ele ainda estaria fazendo rock and roll? Estaria envolvido com samba, com bossa nova? Estaria envolvido com alguma coisa mais poética também, né? Como, sei lá, vai que o Cazuza estivesse compondo pagode hoje em dia, vai saber, né? O Cazuza gostava muito de diversificar, né? Ele faz parte do meu show, que é uma bossa nova linda, né? Então, fica uma pergunta para vocês, né? Outro assunto que eu vou abordar bem por cima, né? Porque eu não vou me aprofundar muito. 50 anos sem Martin Luther King, que essa semana fez, né? Dia 4 também. O Martin Luther King, ele faleceu no dia 4 de abril de 1968, né? Assassinaram ele, né? E aí eu vou abordar uma outra coisa, não vou abordar somente o Martin Luther King, mas eu vou abordar outra figura que eu sou fascinado, eu amo de paixão esse cara. Para mim, assim, é uma das maiores figuras da história da humanidade, que é o Mahatma Gandhi, né? Eu tenho visto ultimamente muitas opiniões em redes sociais de política dizendo, porque se der errado vão pegar em armas. Tem gente apoiando políticos que apoiam tortura, tem gente que apoia político que rouba. Eu acho que o Martin Luther King e o Gandhi, eles se completam, porque assim, ó, os dois, né, são dois casos totalmente diferentes. O Gandhi, ele libertou, vamos dizer assim, ele deixou a Índia independente, que a Índia até então era colônia britânica, né? E ficou até 1946, quando o Gandhi conseguiu a independência indiana. E é interessante tu ver a importância do Gandhi e o quanto que ele influenciou o próprio Martin Luther King. Que o Martin Luther King, ele nada mais, nada menos que ele lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os negros na época eram tratados que nem bicho. Infelizmente, ainda hoje tem lugares que tratam os negros como bicho, e é triste isso, sabe? Tratavam os negros, por exemplo, tinha cidades nos Estados Unidos que o negro não podia usar o mesmo banheiro do branco, não podia andar na mesma calçada do branco. E o Martin Luther King, o Malcolm X, né, eles foram duas figuras muito importantes nessa época, né? Mas eu gosto mais, eu simpatizo mais com o Martin Luther King por ele ser na questão mais pacífica. Já o Malcolm X, ele era um cara que dizia assim, tu não gostou de mim? Então vem que a gente vai brigar, sabe? Ele era um cara assim bem porra louca, né? No quesito, assim. O Martin Luther King e o Malcolm X eram como água e fogo, né? No caso, eles lutavam pela mesma ideologia de dar os direitos aos negros. Porque, cara, eu acho que assim, os negros, acho não, tem certo, óbvio, né? Acho mal de dizer. Mas os negros e os brancos são seres humanos. O que diferencia um branco de um negro? Sabe? O branco e o negro, eles sangram. O branco e o negro, eles sentem fome. Sabe? O branco e o negro, eles sentem frio, sentem calor. Sabe? Então, tipo assim, são seres humanos. Eu não entendo o porquê de existir o racismo. Eu nunca entendi o racismo e nunca vou entender o racismo. Sabe? Então, não é somente aos negros que tem racismo, mas tem muito racismo hoje em dia também com não sei se dá para considerar raça, né? Mas, por exemplo, os judeus, os muçulmanos, né? Então, isso é racismo, querendo ou não, é uma raça, uma fé. As pessoas hoje em dia estigmatizam, por exemplo, os muçulmanos, dizendo, o cara é muçulmano, vai explodir, o cara é muçulmano, o cara é isso. Cara, acho que, sei lá, seres humanos são seres humanos, somos todos iguais, né? Eu acho que enquanto houver, como diria Bob Marley, né? Enquanto as pessoas se preocupar mais com a cor da pele,
né, e não com o brilho dos olhos, a humanidade não vai amadurecer. E mais ou menos sei o que ele dizia, não sei se era bem isso aí que ele dizia. Mas assim, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que ser mais tolerantes, mais pacíficas umas com as outras, mais complacentes, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com o próprio umbigo e acabam esquecendo do próximo, né? As pessoas gostam de julgar o próximo pela aparência, pelas atitudes, que muitas vezes algumas atitudes, né, não são tão radicais, né, como matar ou roubar, mas as pessoas te olham na rua de cara virada, né? Então, as pessoas hoje em dia têm que julgar menos e tentar compreender mais, né? Saindo um pouco da questão do Martin Luther King, ali, que eu abordei também o Gandhi. Brasil, divisão política, esquerda versus direita. Né, que eu acho muito importante abordar esse assunto, ainda mais no momento que o Brasil está vivendo, porque assim, as pessoas hoje em dia estão muito cegas. Elas lutam por políticos e por partidos políticos, não direcionam isso ao PT ou ao quem defende o Bolsonaro, que são os dois assim, mais visíveis hoje em dia na política brasileira. Né? O PT ali é tudo um bando de ladrão, o Bolsonaro é estuprador, que mais que é assassino, fascista, sei lá o quê. Bom, agora eu vou entrar numa questão assim, que eu já queria ter abordado esse assunto em outros programas. Primeiro, que a gente é brasileiro. Nós, brasileiros, temos que vestir a camisa do Brasil. Vestir a camisa do Brasil não da seleção, né? Mas a camisa da nação brasileira e lutar pelo Brasil. Né? Lutar pelo bem do Brasil, não por partidos políticos ou ideologias, ou isso, aquilo, aquele outro. A gente tem que lutar pelo Brasil, sabe? Eu entendo que as pessoas admirem o Lula, admirem o Bolsonaro da vida, admirem o Ciro Gomes, admirem um sei lá quem, sabe? Mas eu acho que acima disso, acima dessa ideologia que as pessoas têm, está o Brasil, né? Então eu acho que no momento que as pessoas brigam somente por um lado, né, as pessoas estão sendo muito... como é que eu posso dizer um termo mais transparente? Eu acho que as pessoas estão sendo muito radicais, né? Eu entendo quem defende o Lula, quem defende o Bolsonaro, cara, é a opinião de todos nós, mas a minha opinião é que nós, brasileiros, devemos nos unir. Aí as pessoas dizem, porque deixaram nas mãos desses esquerdopatas, aí o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Aí do outro lado vem as pessoas dizer que porque o Brasil vai voltar à ditadura, vai voltar a isso. Eu acho que as pessoas têm que se juntar e lutar pelo Brasil, sabe? Lutar pelos direitos de todos, por igualdade, por justiça, sabe? Que hoje em dia o Brasil anda muito cego nessa questão política, né? Eu vejo muito isso em redes sociais, pessoas brigando por político, ameaçando um ao outro, dizendo que se vê na rua vai dar uma facada, vai dar um soco, vai acontecer. Não é assim, gente, não é assim. Né? Aí tem o MBL da vida, tem o sei lá o que mais, sabe? Cara, eu não sou uma pessoa ligada à política, sabe? Eu já fiz campanha para político, isso aí já não é segredo para ninguém. Não me arrependo porque serviram de lições para mim, né? Nas vezes que eu fiz campanha eu quebrei a cara, né? Isso aí não vem ao caso, né? Para quem eu fiz ou para quem eu deixei de fazer. Né? Tenho amigos na política, tenho amigos, enfim. Só que eu acho que as pessoas hoje em dia têm que ser mais como é que é um termo, menos, na verdade, menos radicais e mais sinceras, né? Lutar pelos direitos do Brasil e não pelo próprio umbigo. Eu vejo isso muito, sabe? Então, sei lá, eu acho que falta isso no Brasil, mais honestidade. Agora que o Lula foi preso, certamente a corrupção no Brasil vai acabar, né? Porque estavam botando somente no Lula, né? A culpa da corrupção e tudo mais. Porque eu acho que não é só o Lula, né? Tem muita farinha podre ali, muita laranja podre ali que tá com o filme queimado com a política brasileira, né? Então, né, dizer que só o Lula era corrupto é uma tremenda sacanagem, né? Eu gostaria de mandar um abraço para o Ricardo Feijó, para o José Ivan e para a Morena Rodrigues, que estão acompanhando o programa, e para o Sérgio Roberto Santos Júnior. Né? Então, fica meu abraço para vocês, né? Outra pauta. Músicas românticas têm espaço hoje em dia? Curioso de abordar esse assunto porque, como eu falei ontem à noite, eu estava escutando ontem à noite Márcio Greik, acreditam nisso? Né? Estou estudando aparências, né, do Márcio Greik. Eu fiquei pensando, a música é bonita. E aí que no
Eu tenho uma pasta no meu celular aqui de músicas que é só MPB. E eu botei aleatório, então tocou Márcio Greco, tocou Tim Maia, tocou, sabe, tocou vários músicos, assim, várias músicas românticas, assim, né? Então eu fiquei pensando, pô, imagina, hoje em dia, né, tu ouve essas músicas funk aí, tipo, te passo a banana, te jogo na cama, né? Músicas, assim, bem idiosincrasi, né? Bem idiotas, né? Então eu penso, não sei se idiosincrasi existe essa palavra, não sei, me corrijam, né? Então eu acho que hoje em dia no Brasil, a música brasileira perdeu muita qualidade, na minha opinião, né? Hoje em dia, assim, eu acho que não tem um músico que daqui 20 anos a gente vai dizer, pô, esse músico está fazendo sucesso tanto hoje quanto fazia há 20 anos atrás, sabe? É bem difícil, né? Então, pouca gente talvez hoje vá se consolidar futuramente, né? Hoje em dia a gente para e analisa, né? Pô, um Ney Matogrosso da vida vai cantar num Gigantinho da vida ali no Araújo Viana, enche. Né? Um Roberto Carlos da vida, que fazia sucesso há 50 anos, vai cantar e ainda faz sucesso. Um Jorge Benjor vai cantar e ainda faz sucesso. Né? Um João Bosco, que é um pouso bêbado e equilibrista, vai cantar e ainda faz sucesso. Né? Então eu acho que na questão musical do Brasil, o Brasil perdeu muita qualidade. Né? Então, gostaria de saber também a opinião de vocês em relação a qualidade da música brasileira nos dias de hoje, né? Porque eu acho que, por exemplo, tem muitos cantores bons, tem cantores bons, mas também eu acho que tem muitas coisas desnecessárias na música brasileira, né? É minha opinião pessoal, né? Eu não estou aqui para julgar ou para dizer o que é bom, o que é ruim, estou dando minha opinião, né? A minha opinião não quer dizer que a pessoa que está escutando vá, Maurício falou que tal cara ali é bom, então tal cara é bom. Não, longe disso. Música, para mim, é uma coisa... Música tem que ser boa, sabe? Música tem que ser boa, independente do gênero, sabe? Independente da qualidade da letra. Claro, tem algumas músicas, por exemplo, hoje em dia, né? Que são desnecessárias, né? Palavrões mas palavrão é liberdade de expressão. Eu acho que em alguns casos, na maneira como é abordado o palavrão, onde faz apologia ao estupro, não é música, é sacanagem, né? Artista não é profissão, uma das últimas pautas que eu abordei aqui no programa, né? Realmente, artista não é profissão. Né? Tenho certeza que muitos artistas vão escutar eu dizendo que artista não é profissão e vão... Né? Não, vamos por partes. Artista não é profissão. Se profissão no Brasil é que nem muitos políticos seguem uma carreira política, uma profissão de político e não faz nada, então realmente artista não é profissão. O artista não é profissão, porque o artista, ele emociona, ele traz alegria, ele faz o povo refletir, sabe? O artista faz o povo sair da inércia, então é bacana isso aí, sabe? Aí eu vejo pessoas dizendo que artista é vagabundo. Cara, artista não é vagabundo. E eu vou usar minha experiência própria para defender a classe artística. Eu trabalho como artista de rua desde 2014, né? Bonito barulho, né? Tu, né? Tendo um show de rock aqui do lado. Brincadeiras à parte. Cara, eu acho que assim, artista não é vagabundo, por quê? Porque o artista de rua, por exemplo, está na rua, está tirando foto, está interagindo com o público. O artista não é vagabundo. O artista não é vagabundo. O artista está trabalhando, o artista está suando no sol, na chuva, o artista está dando o seu melhor, e aí vem um babaca que não entende porcaria nenhuma de arte, cultura, e dizer que, porque o artista é vagabundo. Vagabundo, desculpa aos ouvintes, aos espectadores, mas vagabundo é o senhor que diz que o artista é vagabundo. Político, que eu já vi dizer que artista é vagabundo, vagabundo é tu, que é político, não faz porcaria nenhuma pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. Tá? Aí vem um cidadão que não entende porcaria nenhuma de cultura, de arte, e vem dizer que artista é vagabundo. Uma vez eu vou contar uma experiência própria minha. Eu estava na Feira do Livro de 2015, e de repente um cara ligado à política lá de Porto Alegre, não vou dizer o nome, vou contar duas histórias, aliás. Uma vou contar da Feira do Livro de 2015, e uma que aconteceu no Dia do Trabalhador. Essa primeira da Feira do Livro de 2015, eu estava andando
ali onde tem a feira ali, né? E aí eu fui interagir com o pessoal e tinha um futuro candidato a prefeito de Porto Alegre que veio querer tirar foto comigo. Não vem ao caso quem era. Quem me conhece sabe quem era, que vai contar essa história. O cara olhou para mim e falou, pô, tira uma foto comigo aí. E eu, na hora, assim, eu não me liguei quem era, né? E eu, não, vamos tirar. Aí ele veio tirar foto comigo e puxou R$5 e falou, vou contribuir um pouco com a tua vagabundagem. Aí eu olhei pro cara, que o Carlitos, meu personagem, não fala, né? Poucas vezes eu falo. Eu olhei pro cara e falei, desculpa, tu me chamou de vagabundo? Porque esses artistas de rua aí não fazem nada, é poluição sonora, sabe? Como é que é, né? Pô, imagina, tô andando aqui, aí os caras vêm querer tirar foto comigo. Eu gostei do teu trabalho, eu não gostei do trabalho do cara que estava ali, eu nem vi quem é que estava ali. Aí eu olhei pro cara e falei assim, né? Eu não vou falar palavrão agora, né? Mas eu vou falar de uma maneira assim plausível que as pessoas consigam interpretar. O cara puxou a nota de 5 pila, eu peguei a nota de 5 pila dele, né? Olhei para a nota de 5 pila, botei na mão dele e falei, tá vendo essa nota de 5 pila? Tô vendo, não sei o quê. Tava ele, 2 assessores dele. Tá, então tu vira de costa, enfia ela no teu... E saí andando. O assessor dele veio para mim e falou, rapaz, guri, respeita o cara. Eu falei, eu respeitar o cara, eu respeito todo mundo. Né? Agora, ele vinha me chamar de vagabundo, chamar os meus colegas de profissão de vagabundo, né? Quem é esse cara para vir dizer que eu sou vagabundo? Ele é o fulano, não vou dizer quem é o fulano, né? Por questões de, né? Não vem ao caso quem é, né? No Dia do Trabalhador, estava tendo uma manifestação de 2015. Estava tendo uma manifestação do Dia do Trabalho na beira do gasômetro. E eu estava fazendo Carlitos na rua e pensei, vou dar um chego ali, tirar umas fotos, ganhar uns trocados e interagir um pouco, né, brincar com o público. E aí veio um deputado, né, não sei se é deputado, se era candidato, 2014, e pediu para tirar uma foto comigo. Aí eu, legal, vamos tirar uma foto. E fui e tirei uma foto com o cara. Né? Aí eu estiquei o chapéu e pedi uma contribuição para ele. O cara pega, né, tira a carteira, abre a carteira, cheio de nota de R$100, e olha na minha cara e diz, cara, guri, vou ficar te devendo agora, não tenho trocado. E me mostra um monte de azulzinho. Aí tu não tem trocado? Né? Não tenho. Eu falei, então, por gentileza, poderia apagar a foto que tu tirou comigo? Então, porque tu está desvalorizando meu trabalho, está debochando da minha cara, né? Não sei o que. Aí eu, tá bom, então. Saí andando. Lá pelas tantas, o cara mexendo no celular e eu passo por ele rodopiando a bengala. Aí, como quem não quer nada, acerta a bengala no celular do cara. E cai no chão o celular do cara. E o cara, cara, guri, tu tá louco? Que isso, não sei o quê. Aí eu falei, Falei umas 5 vezes pro cara, né? Aí eu falei, né? Daí eu dei uma de Edir Macedo e falei, ou dá ou desce. Não deu, teu celular caiu. Cara, hoje em dia, eu lembrando essa história, eu acho que é irônica, sabe? Porque o cara desmereceu meu trabalho, mas na verdade eu não acertei o celular dele de propósito. Eu fui rodar a bengala e acertei, sei lá, né? É que nem a história do chute que eu dei na bunda do Sartori. Essa história chega a ser curiosa. Eu estava na Feira do Livro, tirei foto com o cara, né? Acertei, enfim, aconteceu o acontecido, né? Ele achou graça e no ano seguinte eu fui expulso da Expo Inter. Por quê? Porque eu não podia estar trabalhando lá dentro. Né? Então eu acho que assim, tem que valorizar a classe artística, sim. Né? Tem que apoiar os artistas, sim, os artistas independentes. Eu acho que assim, artista consagrado, como, sei lá, esses artistas aí que pegam um apoio de Lei Rouanet, eu acho que no caso deles é um pouco desnecessário. Né? Porque eu acho que a Lei Rouanet deveria ser para os artistas que não têm condições de bancar seus projetos, né? E aí dá sua contrapartida. Né? Agora, artista que ganha 1 milhão por show, né?
Eu acho que não tem pelo que pegar a Lei Rouanet, cara. Eu acho que isso aí está tirando o lugar de um que podia estar pegando uma verba menor, sabe? E fazendo um projeto bacana valorizando seu município, seu estado, sua região, sabe? Então eu acho que, sei lá, no Brasil está muito confuso nos dias de hoje, né? Eu acho que falta discernimento, não na classe política, mas nas pessoas, né, que poderiam apoiar a classe política, a classe artística e não apoiam, né? Eu acho que muita gente, né, podia apoiar. Deixa eu ver se tem um comentário novo aqui. Eita, o celular às vezes dá umas travadas e não aparece o comentário. Tenho certeza que tem um monte de comentário novo aqui no programa, né? Mas, enfim, eu acho que o Brasil, atualmente, em relação à cultura, está muito complicado, porque tem muita coisa contraditória no Brasil, sabe? Agora eu vou entrar na parte da arte e política, né? Que é o último assunto da minha pauta. Bom, o Brasil, na minha opinião, é o país mais rico do mundo. Porque no Brasil a gente tem a Amazônia, né? Então é bacana assim, de tu ver que a Amazônia tem que o Brasil tem a Amazônia, no caso, tendo a Amazônia, imagina, a Amazônia é o lugar com mais ervas, com mais benefícios naturais para o ser humano, né? E não investe na Amazônia. Ou investe na Amazônia e não tem a contrapartida. Tá. Vai saber se na Amazônia tem um remédio para a cura do câncer, para a cura da AIDS. Eu não entendo de medicina, né? Sabe? Mas assim, arte e política. Para vocês que estão acompanhando o programa, na opinião de vocês, a arte e a política, elas devem andar juntas? Ou elas devem ser uma coisa separada da outra? Como eu falei agora há pouco, a classe artística não é valorizada no Brasil, né? O que eu vejo muito é muita gente puxando o saco de determinados políticos para ter um benefício, né, cultural, um benefício em alguma coisa. Bom, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né, eu faço filmes independentes aqui em Esteio, do Carlitos, personagem do Chaplin. Nós já temos 3 filmes. Dos 3 filmes que nós fizemos, 2 foram premiados com o prêmio de melhor filme. Numa mostra lá em Porto Alegre, na mostra de vídeo independente da Casa de Cultura Mário Quintana. Tá. Aonde eu quero chegar nisso? Em 2016, eu me inscrevi no FUNPROARTE, e por causa de um erro, eu não consegui pegar a verba. Né? Vou contar minhas experiências pessoais e vou dar minha opinião. Por causa de um erro que eu cometi ali na entrega do documento, eu não pude pegar a verba na época, eu só poderia pegar a verba após as eleições, ou seja, lá por outubro, novembro de 2016. Eu teria um hiato ali de 5 meses e tinha algumas pessoas ali no projeto, cerca de 20, 30 pessoas na época. Algumas saíram quando eu expliquei que não poderíamos pegar a verba só depois das eleições. Tá. Aonde eu quero chegar nisso? Nesse meio tempo, nós nos reunimos, eu e o pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram do Um Dia na Praça, e nós produzimos Um Dia na Praça. E Um Dia na Praça foi um filme feito em 2 dias, na Praça do Coração de Maria, e nós ganhamos 5 prêmios na mostra de vídeo independente. Ganhamos melhor filme, melhor ator para mim, melhor diretor, melhor roteiro e melhor edição. Né? Nós não gastamos nada de verba pública e conseguimos ganhar esses prêmios. Não estou querendo bancar o arrogante, ou eu não preciso de verba pública. Eu preciso de verba pública, se tiver que precisar dos meus projetos, eu preciso de verba privada, porque não investem na nossa cultura, tanto na cultura do que a gente faz, quanto na cultura em geral. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil, ele apoia muitos projetos legais e também deixam de lado muitos projetos legais. Por quê? Porque preferem apoiar artistas consagrados que artistas que estão começando, que podem vir a dar um retorno artístico. E é bacana, né? Um retorno artístico, cultural no Brasil. Deixa eu ver se tem um comentário novo aqui na rádio. Como eu estava falando, a cultura no Brasil, ela é contraditória, né? Então eu acho que é bacana assim, poder apoiar os artistas locais, né? Como Esteio, Canoa, Sapucaia, etc. Né? Então fica meu acalento aos administradores públicos e privados que apoiem os artistas locais. Quando forem pedir apoio para os seus projetos, não digam não de primeira, ouçam a proposta do artista, a contrapartida,
Que às vezes o cara deixa de fazer um trabalho legal por simplesmente não ter o apoio de alguém, né? Então eu acho que o Brasil tem muito que amadurecer, a nossa região aqui metropolitana tem muito a crescer culturalmente, né? Então fica meu apelo aos administradores, não administradores municipais, porque aqui em Esteio tem um Fundo ProArte, que é um projeto bem bacana que apoia os artistas locais, né? Agora, eu digo na questão da verba privada, né? Às vezes o cara opta por, sei lá, né? Por não pagar imposto e, né? Como tem algumas empresas aí que não pagam imposto, que a gente sabe. Mas como a pauta aqui é a arte política, vocês acham que a arte política deve andar lado a lado ou são duas coisas separadas? Como eu falei, a arte e a política no Brasil, né? São duas coisas totalmente contrárias, né? Arte, política, na minha opinião. É bacana de tu ver essas manifestações políticas na arte e essas manifestações culturais na política, mas eu acho que tudo tem limite, né? Acho que no momento que tu acaba te vendendo para algum político ou partido, tua arte já não vale mais aquilo que tu faz, sabe? Porque tu te vendeu. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade, né? Enfim, voltando à pauta aqui, né? Como eu falei, arte e política são duas coisas totalmente diferentes. E tem a pauta final aqui também, né? A cultura brasileira atual, né? E a cultura dos anos 60, ou seja, a contracultura. Isso aí foi uma pauta, isso aí foi uma coisa que eu deixei na berlinda, né, como a última coisa que eu ia abordar. Nos anos 60, né, tinha muita cultura do LSD, a cultura do rock and roll e outras culturas norte-americanas que vieram para cá, né. Eu cito o LSD como uma cultura porque na época se dizia que o cara que tomava LSD tinha contato com a natureza pura e etc, né. Eu, por exemplo, nunca tomei LSD e não pretendo tomar LSD, não por ser careta, mas, sei lá, pelos efeitos colaterais que tem o negócio e, pô, né? Vai saber o que vai acontecer se eu tomar LSD. Conheço casos de pessoas que tomaram LSD e ficaram no mundo da lua até hoje, né? Na opinião de vocês, vocês acham que sexo, drogas e rock and roll é só uma frase de efeito ou é um modo de viver, né? Porque, por exemplo, o Jim Morrison do The Doors viveu a risca isso, a Janis Joplin viveu, o Jimi Hendrix viveu, o Brian, como é o nome do cara? Esqueci o nome do cara lá do Rolling Stones que morreu. Como é o nome do cara? O Brian, esqueci o nome do cara. Eu ia dizer o Brian May é o cara do Queen, né? E aí é bacana, né, de pegar e ver assim, o quanto que esses artistas drogados da época são influentes hoje em dia, né? O Jim Morrison teve um filme, por exemplo, sobre ele, o The Doors. O Jimi Hendrix ganhou um filme, eu digo na questão cinematográfica, né? Vocês acham que cinema e rock tem muito a oferecer ou é apenas duas coisas separadas? Porque, por exemplo, agora nesse ano vai ser lançado o Bohemian Rhapsody, que é uma cinebiografia do Freddie Mercury, né? E aí vai contar a história do Freddie Mercury até o show do Live Aid em 85. Teve recentemente grandes filmes de artistas do rock, como O Garoto de Liverpool, com Aaron Johnson. Teve o Control, a história de Ian Curtis, né? E teve outros grandes filmes, né? Enfim, vou falar um pouco aqui sobre uma coisa que me deixou muito chateado ontem, né? É uma coisa assim que hoje em dia tá raro de ter. Ô Gasparzinho, vai pra lá. Fica aí quieto. As videolocadoras, né? Eu trabalhei numa videolocadora que vai fechar agora e infelizmente eu estou muito chateado com a notícia, porque eu trabalhei lá em 2013. Infelizmente na época eu era imaturo, tinha cabeça no mundo da lua, né? Eu saí de lá por conta própria. Eu trabalhei 3 meses no Espaço Vídeo em Porto Alegre. Meu sonho era trabalhar no Espaço Vídeo desde os meus 14 anos. Que foi quando eu conheci o Espaço Vídeo, né? E aí um dia eu estava passando na frente, entrei, eu fiquei 3 horas lá dentro. Eu entrei lá 2 da tarde, saí de lá 5 e pouca da tarde. Para vocês terem noção, a influência do Espaço Vídeo na minha vida cinematográfica é tão grande
tão grande, tão importante, que eu escrevi recentemente uma música dedicada, não ao Espaço Vídeo, mas às locadoras que fecharam. E estou escrevendo um filme há uns 3 meses já. Né? Eu começo e paro, que é sobre as videolocadoras dos anos 90 e começo dos anos 2000. Que é sobre um artista, eu vou fazer uma breve sinopse. Artista consagrado de comédia dos anos 60, exilado por causa da ditadura, volta ao Brasil e monta uma locadora nos anos 90, e jovem que faz teatro, descobre o cara. Né? Então, espero terminar esse roteiro logo para fazer. O que eu quero dizer? Para vocês que viveram o auge das videolocadoras, comentem aí no nosso link aí, alguma experiência de vocês com as videolocadoras, né? Você já trabalhou numa locadora, né? Como era a locadora nos anos 90, as fitas, né? Eu cresci na época das fitas, né? Tu ia na locadora, alugava 3 fitas, se entregava na sexta-feira, né? Então é bacana, assim, tu pegar e olhar para trás, assim, com nostalgia e com um bom... Como posso dizer? Com boas lembranças, né? Daquela época das videolocadoras, etc. Né? Eu trabalhei no Espaço Vídeo 3 meses. Para mim, minha experiência no Espaço Vídeo foi uma coisa muito legal. Né? Então, eu acho bacana, sabe? Poder lembrar com carinho eu trabalhando lá e o meu desejo de poder trabalhar lá. Né? Foi uma coisa assim, muito legal, foi uma experiência muito bacana, marcante para mim. Né? Então, eu acho que é uma pena que as videolocadoras estejam no canto do cisne, né? Então, espero que futuramente surja algo que, como recentemente surgiu os vinis, né? Possa surgir uma coisa que faça jus às videolocadoras. Né? Eu tenho uma coleção de filmes em casa, né? Enfim, hoje o programa Em Busca da Cultura vai ficando por aqui. Né? Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o programa. Hoje, para vocês verem, não teve muita piadinha do nós fomos, nós viemos, nós vamos, nós foi, né? Então, semana que vem tem mais. Quarta-feira tem o Peleia Grenal com o Lucas Fontes, né? Às 10h30. E na sexta, às 4h30. Né? O nosso programa, nossa hora marcada aqui. Né? Então, fica aberto o convite para algum artista local que queira vir aqui apresentar seu trabalho, né? Porque tem muitos artistas legais aqui em Esteio, né, que não tem convite, né, não tem espaço. Eu tenho um amigo meu que é músico, que ele não consegue vir, que ele sempre fala para mim, quando eu puder eu vou. Né, e ele é um baita músico. Né, então, fica meu apelo às pessoas de Esteio, valorizem a cultura esteiense. Né, e, enfim, tem alguém ameaçando minha vida aqui no Facebook. Né, enfim, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado a todos. Né, um bom final de semana a todos. Né, que Deus abençoe a todos. Né, e até semana que vem. Um abraço.